seguir na Rádio Web Holonomia com o professor Bento Carlos Rodrigues da Silva, Conquistando Objetivos. Live on in time forever. Those dreams you want with all your heart, and I'll do whatever it takes. Follow through with a promise I made. Put it all on the line. What I hope for at last would be mine. If I could reach higher, just for one moment touch the sky. From that one moment in my life, I'm gonna be stronger. Know that I've tried my very best. Put my spirit to the test. If I could reach. Eu sou Bento Carlos, instrutor e palestrante na área comportamental, há pouco mais de 6 anos. Primeiramente, quero parabenizar você, ouvinte, por dedicar seu precioso tempo com a gente. Estamos diretamente do estúdio da Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento. Estamos iniciando o programa do treinamento Conquistando Objetivos, com o slogan Programando uma Vida Melhor. Vamos passar aproximadamente 1 hora juntos, onde vou discorrer sobre alguns tópicos. Qual é o objetivo do programa? Qual é a finalidade do treinamento Conquistando Objetivos? Falar de dimensões mentais, o poder das palavras, falar também de crenças e medos e do poder da visualização. O objetivo do programa é explicar sobre este treinamento maravilhoso que vem sendo frequentado por pessoas de diversas raças, profissões, nível social, idades, religiões, etc. Treinamento este que iniciamos em novembro de 2013 e a cada dia estamos sendo surpreendidos pela quantidade de pessoas que desejam frequentar, seja via online ou presencial. Sou formado como Postmaster Practitioner em Programação Neurolinguística na Sociedade Brasileira de PNL. Desde os meus 19 anos, sempre tive vontade em atuar nesta área comportamental, porque na época conheci um livro espetacular que me entusiasmou muito, chamado O Poder do Subconsciente, escrito pelo Dr. Joseph Murphy. A cada página, a cada exercício, eu me interessava cada vez mais. Lembro que li o livro em um dia de tão bom que achei. Tudo que lia parecia que estava sendo escrito diretamente para mim. Foi uma experiência assim incrível. E tomei uma decisão que foi a seguinte: um dia quero transmitir essas informações para as pessoas. A partir desta época tudo mudou, principalmente meu comportamento. Eu era uma pessoa muito tímida, mas para quem me conheceu há quase 20 anos, sabem do que eu estou falando. Eu tinha tanta vergonha, que não conseguia olhar diretamente nos olhos das pessoas. E como são as coisas? Eu hoje estou aqui na Rádio Web Holonomia, a rádio do autoconhecimento.
apresentando este programa. E quando fiz uma apresentação em uma universidade com quase 300 pessoas, logo no início da minha carreira de instrutor e palestrante. Mas neste final de programa eu vou falar qual foi a minha experiência ministrando esta palestra logo no início da minha carreira para 300 pessoas em uma universidade. E a finalidade do treinamento é justamente mostrar para as pessoas que elas dispõem de todos os recursos necessários para ter sucesso na vida. E para mim o diferencial não é o treinamento, muito menos eu. O mais importante é despertar o gigante que existe em você, que muitas vezes está adormecido. Gente, infelizmente, vivemos num mundo muito negativo. Somos praticamente o tempo todo, entre aspas, bombardeados de notícias negativas. Muitas vezes é nosso ambiente de trabalho, nossa empresa, lidar com funcionários, com quem convivemos, enfim. Mas temos uma ótima notícia para você. Tudo isso que falei e muito mais, nós já sabemos. Nós já temos consciência que é assim. Não é verdade? A partir de agora, vamos pensar juntos. Para perceber e principalmente termos consciência das capacidades e recursos que já estão enraizados em nós e muitas vezes não utilizamos. Estamos na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento. Vamos falar agora das dimensões mentais, ou melhor, como é que surge o nosso pensamento? Surge através de duas dimensões: a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. A dimensão objetiva surge através dos nossos sentidos sensoriais, que são visão, audição, olfato, paladar e tato. Por exemplo, onde você está neste momento? Seja em sua casa, por exemplo, na sala, na cozinha, no escritório ou no quarto. Enfim, onde você estiver. Você está arquivando informações através dos sentidos sensoriais. O que você está vendo, ouvindo, tocando, sentindo, vai sendo arquivado no cérebro, ou seja, fica na sua memória. Amanhã ou depois de amanhã, tranquilamente, você pode lembrar-se deste programa, de algo principalmente que eu falei. Por quê? Tudo fica arquivado na nossa memória. Quando vamos a primeira vez em algum lugar, passa 1 ou 2 dias, ainda lembramos de alguns ou todos os detalhes do lugar. Temos esta capacidade que, sabendo utilizar, poderemos mudar e melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida. A dimensão objetiva está relacionada com o hemisfério cerebral esquerdo. 90% das pessoas ao redor do mundo utilizam de forma efetiva esta capacidade, devido à correlação com a dimensão física mencionada há pouco. E sobre a dimensão subjetiva? Está relacionada com o hemisfério cerebral direito. Somente 10% das pessoas ao redor do mundo utilizam de forma efetiva este recurso. E é justamente sobre o treinamento Conquistando Objetivos que focamos a dimensão subjetiva, que eu vou falar um pouco mais adiante,
qual é a importância de ativar esses recursos que já fazem parte de nós. Mas como esse processo acontece? Em 1920, um cientista alemão chamado Hans Berger desenvolveu um aparelho chamado eletroencefalograma para captar as ondas cerebrais. Este aparelho é ligado no couro cabeludo para captar as ondas cerebrais que existem no cérebro das pessoas. E na época foi uma descoberta incrível que, com o passar dos tempos, com novas pesquisas e desenvolvimentos, descobriram potenciais extraordinários que existem em nosso cérebro. Hans Berger descobriu e denominou 4 tipos de frequências cerebrais que agem praticamente de maneira simultânea. Vamos a elas. Frequência delta, frequência teta, frequência alfa e a frequência beta. A frequência delta varia de 0,5 a 4 ciclos por segundo, que é uma frequência mais baixa, mas não deixa de ser extremamente importante. Esta frequência é atingida com mais regularidade quando estamos dormindo ou quando uma pessoa está adoecida em estado de coma profundo induzido. Neste ponto, é importante frisar que, quando uma pessoa está em coma induzido com seus sentidos sensoriais inativos, ela ainda capta informações do mundo externo. Quando estamos dormindo, também. Um amigo uma vez participou do treinamento. Ele fez uma prática com seu filho, que eu achei incrível. Toda vez que o filho dormia, ele ficava dizendo baixinho próximo a ele palavras positivas de amor, carinho, sucesso, saúde, integridade, honestidade e muito mais. E disse que sentiu uma diferença tão grande e positiva no filho que se surpreendeu. A frequência teta varia de 4 a 7 ciclos por segundo, que é uma frequência conhecida para aliviar a dor. Quando tomamos uma injeção, para quem já fez uma cirurgia ou extraiu o dente, é justamente essa sensação que sentimos. Pessoas conseguem atingir essa frequência naturalmente com meditação, yoga, com oração e dormindo. E a frequência alfa varia de 7 a 14 ciclos por segundo, que é uma frequência mais energética das 4, por ter relação com o nosso subconsciente ou inconsciente. Essa frequência ativa os recursos do nosso hemisfério cerebral direito, que são imaginação, criatividade, visualização, intuição, percepção, ideias, emoções, crenças e muito mais. Então imagine a quantidade de recursos que nós temos e muitas vezes nós não utilizamos. Como mencionei antes, somente 10% das pessoas ao redor do mundo utilizam esses recursos de maneira efetiva. E é justamente isso que nós transmitimos através do treinamento Conquistando Objetivos. Vamos falar de metas, de objetivos logo adiante, mas de antemão é muito importante termos esta consciência de que temos esse recurso e vocês vão perceber na prática como que nós vamos ativar esses recursos
para poder melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida. Importante frisar, do nível que cada pessoa se encontra hoje. E a frequência beta? Varia de 14 a 21 ciclos por segundo, que está relacionada com a dimensão externa, ou podemos dizer também a dimensão física. Este nível beta se encontra neste momento na nossa mente, que é uma frequência de 14 a 21 ciclos por segundo. E é interessante falar sobre essa frequência porque quando nós estamos com uma frequência cerebral beta mais do que 21, do que 22, 23, 24 ciclos por segundo, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Por que essas frequências também aumentam? Pelo seguinte, quem aqui já não passou raiva, ficou nervoso? Será que alguém aqui já ficou estressado, principalmente quem mora nas grandes cidades, a respeito de trânsito, estressado no trabalho ou fazendo algum tipo de trabalho para uma faculdade, atenção, para poder desenvolver alguma atividade? Então, gente, quando nós se encontramos nesses estados, nossa frequência cerebral aumenta. E o que acontece também? Quantas vezes em nível de emoção mais alta, principalmente em estado negativo, nós esquecemos das coisas? Alguém fala alguma coisa, eu esqueci, porque o nosso nível de frequência está muito alto, ou seja, o nosso cérebro está num ritmo muito tenso, muito rápido. Então, para captar informações, e para captar informações até capta, mas e para arquivar? É muito mais desafiante. Então, por isso que acontece muito quando uma pessoa vai fazer um concurso, vai fazer uma prova na faculdade que tem uma responsabilidade muito grande, a pessoa fica nervosa, a pessoa fica estressada e tudo que a pessoa estudou na hora da prova ela esquece ou dá um branco. Aí termina a prova, a pessoa está um pouco mais relaxada, começa a surgir, nossa, aquela pergunta que foi feita na prova vem à tona praticamente. Então é muito importante nós sabermos disso, porque fazer prova, a gente for fazer prova, desenvolver um trabalho, estando num estado de tranquilidade, a gente consegue lembrar de tudo aquilo que nós arquivamos na nossa memória. Que nem eu falei antes, sobre os recursos do hemisfério cerebral esquerdo, que é a dimensão física, que é a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Então tudo aquilo que nós arquivamos está arquivado. Como que vai se apagar? Está ali arquivado. Então por que muitas vezes a pessoa fala, nossa, por que eu esqueço? É justamente esses estados mentais que faz com que nós não lembramos de certas situações. Então, gente, o que eu falei até agora praticamente, um pouco mais técnico, sobre a mente, falar sobre as frequências e falando um pouco sobre objetivos e metas. Por quê? É importante cada um de nós termos metas e objetivos. Um dos pontos principais é dar um direcionamento para a nossa vida. Sabemos o que nós queremos. Mas se a gente parar para pensar, tudo que nós fazemos na nossa vida, em todos os papéis, em todos os contextos, de forma consciente ou inconsciente, existe um motivo. Então tudo que nós fazemos hoje em dia tem um motivo, mas é muito mais importante nós sabermos desse motivo de forma consciente. Então, por exemplo, eu determino uma meta, determino um objetivo, e eu sei o motivo que eu tenho aquela meta, que eu tenho aquele objetivo. O que vai acontecer? Vai me trazer muito mais energia, vai me trazer muito mais entusiasmo, vai me ativar a minha percepção, vai ativar a minha intuição, vai ativar a minha criatividade, vai ativar a minha imaginação. Enfim, são recursos que existem no nosso hemisfério cerebral direito. Então, gente,
A motivação está coligada com o que também? A motivação ou o motivo? Com a nossa essência. E a nossa essência está ligada com a nossa intenção. Então tudo aquilo que nós formos fazer na nossa vida, primeiro precisa partir de uma intenção. Eu vou ministrar uma palestra. Qual é a minha intenção fazendo essa palestra? Eu vou fazer um trabalho para a faculdade. Qual é a minha intenção? Eu quero comprar um carro. Qual é a minha intenção? Porque tudo precisa partir da nossa essência. Para quê? Para ter uma motivação. E coligado também à motivação, o quê? O resultado final. Então quando eu traço uma meta, quando eu traço um objetivo, que nem por exemplo, eu quero emagrecer. Eu peso 100 quilos, só que eu quero pesar 90 quilos. Primeiro ponto, qual é a minha intenção? Segundo ponto, o que me motiva a fazer com que eu perca 10 quilos? A motivação qual é? Nós precisamos visualizar o resultado desejado. Nós estamos num resultado atual hoje, que é pesar 100 quilos, e o meu resultado desejado é pesar 90 quilos. Então, mentalmente, eu me visualizo com 90 quilos e faço uma pergunta: quais serão os benefícios que eu vou ter pesando 90 quilos? E isso, gente, não é só mental. Aí começa a ter uma associação entre o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Como assim? Eu mentalizo e eu faço a pergunta. E o que eu vou fazer? Ao invés de ficar somente com informações na minha mente, eu vou escrever. Escrever é um recurso do nosso hemisfério cerebral esquerdo. Então eu estou criando uma sintonia entre os dois hemisférios. Não é somente pensar, não é somente programar. Tanto é que nosso slogan diz: programando uma vida melhor. Eu vou anotar aquilo que eu desejo. Eu vou anotar quais são os benefícios do resultado desejado. A partir do momento que eu analiso mentalmente, escrevo, registro os benefícios que eu vou ter, o que nós fazemos? Entramos em ação. Porque muitas vezes nós queremos, eu quero isso, eu quero aquilo, e nós não anotamos. Preciso resolver esse problema, preciso atingir essa meta, mas fica só no mental. E temos que tomar muito cuidado quando fica só no mental. Começa a trazer o que também pra gente? Ansiedade, muitos casos até depressão, estresse, porque fica ali no mental. E como nós falamos muito também, realidade é tudo aquilo que nós pensamos. Temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que fica no mental vai trazendo ansiedade, vai trazendo o estresse, vamos ficando com raiva. Então, essa sintonia ela precisa existir. Nós temos que colocar isso no papel para poder entrar em ação, para resolver aquilo que nós programamos na nossa mente. Por quê, gente? Como é que funciona esse processo? A programação transmite informações para onde? Para o nosso cérebro. O nosso cérebro, quando ele capta essa informação, o que acontece? Transmite para a nossa fisiologia. Então, gente, nós somos programadores da nossa vida, seja conscientemente ou inconscientemente. E o que nós fazemos no treinamento Conquistando Objetivos, que nós aprendemos e transmitimos, é justamente programar a nossa vida de uma maneira consciente, de uma forma extremamente positiva, onde nós vamos evitar todas essas sensações negativas. Existem algumas situações que eu posso até colocar aqui sobre metas e objetivos. Um exemplo mesmo muito próximo de nós é o meu pai. O meu pai, ele tem 81 anos. Ele, desde muito cedo, sempre trabalhou, sempre se dedicou às suas coisas pessoais. Tem uma energia assim incrível.
Por quê? Está sempre em ação. Se acostumou a trabalhar e se dedicar. E claro, você também conhece pessoas assim, que quando ficam 1 mês ou 2 meses parados, ficam até doentes, porque já se acostumaram a entrar em ação. Por quê? Tem metas e objetivos para cumprir, seja pagar uma conta, seja resolver um problema pessoal, financeiro, ou limpar a casa, enfim. Seja o que for, é muito importante cada um de nós termos metas e objetivos. Existe um pai de uma amiga nossa que mora no Rio de Janeiro, que já faleceu, e uma vez eu conversando com ela, ela falou para mim um dia, perguntando para o pai, né? Pai, o senhor tem 85 anos e por que o senhor não para? Está sempre com energia, fazendo as coisas acontecerem. O pai chegou para ela e falou o seguinte: filha, nós precisamos ter metas, nós precisamos ter objetivos, ou seja, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Isso cria motivação, que causa, gente, uma diferença muito grande. Então, que nem, por exemplo, vou colocar uma situação assim: eu quero fazer um curso de inglês. Qual a minha intenção para fazer esse curso de inglês? Qual é o meu motivo para fazer esse curso de inglês? Começo a fazer o curso. Se eu não tiver um motivo, se eu não souber da intenção de fazer esse curso de inglês, o primeiro desafio, o primeiro obstáculo que eu tiver num aprendizado, o que vai acontecer? Muito provavelmente eu posso até desistir. Então, gente, quando nós programamos o resultado final, e é um recurso que nós temos, é um dom maravilhoso que nós temos, gera uma força muito grande. Por quê? Quando eu mentalizo o resultado desejado, o resultado final, como se já estivesse acontecendo hoje, eu vou sentir isso. Se aquilo que eu quero realmente é para mim ou não. Então eu não me baseio mais em nada externo. O meu colega de trabalho comprou um carro, eu também vou comprar. De repente um carro que ele tem, eu posso ter um carro diferente. Ou um amigo comprou um celular, nossa, eu quero comprar um celular igual ao seu. Mas muitas vezes nós não precisamos daquele celular. As nossas necessidades são diferentes e temos que tomar muito cuidado com isso. Porque existe a necessidade e a vontade. A necessidade está associada à nossa essência. A nossa necessidade está relacionada com a nossa intenção. E as nossas vontades está associada com o nosso ego. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós até conquistamos as coisas. Não estou falando que isso não acontece. Mas quando nós conquistamos algo relacionado ao nosso ego, parece que ainda tem algo vazio dentro de nós. Mas quando eu tomo uma decisão, traço uma meta de um objetivo, eu mentalizo como se já tivesse acontecido esse objetivo, a sensação é outra, o entusiasmo é outra, a energia é outra. E muitas vezes algumas pessoas perguntam para mim: mas a felicidade é conquistar coisas? Conquistar objetivos? É importante, mas não é o principal. A felicidade, gente, é aquilo que nós nos tornamos. Aquilo que nós nos tornamos, que faz uma diferença muito grande. Que nem, por exemplo, você que já tem uma formação, seja universitária, profissional. Antes de você conquistar essa formação, como que você era? Como que você é hoje? Então, é aquilo que nós se tornamos. E muitas vezes a gente conscientemente não percebemos isso. Então por isso que é importante nós termos objetivos e metas, porque eu penso lá na frente e de repente quando eu penso lá na frente no objetivo, eu olho e falo: caramba, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir atingir esse resultado desejado? Aí você começa a olhar o caminho, o que eu vou precisar aprender nesse caminho para poder chegar até lá? Quais recursos que eu tenho hoje para poder chegar até lá? Ou seja, eu vou progredir até chegar ao resultado desejado. E existe algo muito interessante que eu gostaria de falar para vocês sobre progresso e mudança. Vamos falar sobre mudança.
Que nem, por exemplo, se há 10, há 20 anos atrás nós pensássemos sobre fazer um programa desse nível aqui, na internet, as pessoas ouvindo lá do outro lado, se você falasse isso há 20 anos atrás, o pessoal poderia falar para mim, nossa, você é louco para falar isso. Então o que acontece, gente? Mudanças, elas acontecem, não tem jeito. Eu trabalho também aqui em São Paulo numa indústria como projetista de molde plásticos e trabalho com software aí de última geração. Imagina se eu tivesse ainda trabalhando na prancheta. Provavelmente não estaria nem trabalhando. Então mudanças, gente, acontecem, não tem jeito. E nós precisamos acompanhar essas mudanças do mundo. Agora, progresso depende de cada um de nós. E progresso está associado com aquilo que nós queremos. De uma forma totalmente consciente. Eu quero aquele objetivo, eu vou progredir, eu vou se tornar melhor do que eu estou para conseguir atingir aquele objetivo. Uma vez eu fui numa palestra, há muitos anos atrás, e o palestrante falou algo que na época eu achei até meio estranho pelo que ele falou. Mas hoje em dia faz um sentido muito grande. Era uma pessoa extremamente bem-sucedida, financeiramente falando, e ele chegou num palco e falou o seguinte: se você hoje tirar tudo de mim, eu vou conquistar tudo novamente. Quando ele falou isso, eu fiquei pensando, esse cara deve ser louco para falar uma coisa dessa. Mas depois de um tempo eu acabei percebendo o que, gente? Não é o que a pessoa conquistou, é o que a pessoa se tornou. Quantas pessoas que nós conhecemos que, pelo próprio destino, tinham tantas coisas, vamos colocar até financeiramente falando, perderam tudo. Tudo. E depois até conquistaram novamente. Ou não. Mas o mais importante, gente, é termos esta consciência do tipo de pessoas que nós se tornamos. E principalmente, voltando a falar, objetivos, metas, sempre estar focados em alguma meta e algum objetivo. Seja o mais simples possível. Então, gente, progresso depende de cada um de nós. Mudanças, o mundo vai ter mudanças, nós vamos ter que acompanhar, mas progresso depende de nós. Recentemente eu estava lendo uma história da era industrial, pouco antes da era industrial. Isso não é muito tempo, hein, gente? Podemos colocar aí, há uns 100 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, mas não é muito tempo não, se a gente for parar para pensar. E é interessante frisar o seguinte: antes da era industrial, 95% das pessoas eram donas do seu próprio negócio. Seja o negócio mais simples que fosse, mas pessoas tinham controle daquilo que elas faziam. Pessoas utilizavam dos seus recursos para poder desenvolver os seus trabalhos na época, porque era dona do seu próprio negócio. Então o que aconteceu? Chegou a era industrial, que é a mudança que eu mencionei, é inevitável. O que as pessoas teve que fazer? Fechar seus negócios e ir para onde? Trabalhar nas grandes indústrias. Então o que aconteceu? Elas começaram a colocar o seu destino, colocar praticamente a sua vida na mão das indústrias, nas mãos dos empresários. Isso é bom ou ruim? Não significa que é bom ou ruim. Foram mudanças que aconteceram. Então, aos poucos as pessoas começaram a perder o foco daquilo que elas estavam fazendo. Eu vou fazer meu trabalho e pronto. E hoje em dia, muitas empresas, e até onde eu trabalho, nós trabalhamos assim, com metas e objetivos. Muitas indústrias hoje no mercado trabalham assim, bancos, enfim, empresas de vendas. Praticamente todas, a maioria das empresas trabalham com metas e objetivos. E é sempre muito importante, por quê? Para ter um direcionamento. Então a era industrial surgiu e mudou muito o conceito do que as pessoas pensavam. E hoje em dia, se você parar para pensar e analisar, muita gente sai das empresas, o que elas fazem? Abre os seus negócios próprios. Eu não sei porquê, pode ser que muita gente que trabalha dentro de uma indústria hoje
falar a maioria, vive reclamando, porque às vezes ela quer fazer uma coisa, mas ela precisa seguir regras. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque sempre, gente, aonde você estiver, seja a sua atividade, o que você esteja fazendo, é muito importante ter metas e objetivos, porque está sempre nos direcionando, traz energia, desenvolve a criatividade e imaginação. Claro, depois da era industrial aconteceu o contrário. 95% das pessoas trabalham dentro de uma indústria e 5% têm seus negócios próprios, têm aí seus desafios. Mas eu quero dizer o seguinte: a intenção, que é uma energia da nossa essência, ela precisa estar ativa sempre, associado com aquilo que nós queremos. Estamos na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento. E vamos falar agora sobre o poder das palavras. Qual a importância que tem o poder das palavras? Ou seja, qual é a linguagem que nós utilizamos hoje em dia? Eu falei da programação, que transmite para o nosso cérebro, o cérebro acreditando transmite para a nossa fisiologia. Existem mecanismos associativos em todas as pessoas associado ao poder das palavras, que são palavra, associado com a imagem e associado com a fisiologia. O que significa isso? Tudo aquilo que nós falamos, seja de forma inconsciente ou consciente, cria na nossa mente uma imagem. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco, vocês vão entender esse poder que nós temos e muitas vezes não utilizamos de forma consciente. Então a linguagem que nós utilizamos, temos que ter muito cuidado. E só para vocês terem uma ideia, eu vou mencionar alguns exemplos aqui de algumas palavras para vocês terem uma ideia. Vamos considerar como uma palavra negativa a palavra difícil. Eu vou fazer a prova na faculdade, é muito difícil. Eu vou fazer aquela prova num concurso, é muito difícil. Aquele trabalho que eu preciso fazer na empresa é muito difícil. A linguagem, gente, transmite para o nosso cérebro uma imagem. E só para vocês terem uma ideia, eu utilizava muito essa palavra difícil. Eu vou fazer um trabalho lá na área de projeto, ou eu vou fazer uma palestra, é muito difícil, não vou conseguir, enfim, ficava me negativando. Por quê? O uso da linguagem, ela criou uma imagem. Então, para mim, só para vocês terem uma ideia, e vocês perceberem isso também no dia a dia, para mim a palavra difícil, quando eu fiz uma metáfora, criei uma imagem da palavra difícil, para mim surgia na minha mente um lugar cheio de portas fechadas. Olha que interessante. Para muitas pessoas, de repente, a palavra difícil não tem importância nenhuma, ela vai lá e resolve e pronto. Mas temos que tomar cuidado porque a palavra, ela cria uma imagem. E quando uma imagem fica arquivada no nosso cérebro, ela bloqueia a nossa ação. Então, para mim, quando eu falava a palavra difícil, ou pensava nela, eu não tinha consciência que na minha mente surgia essa imagem de um monte de portas fechadas. Gente, não sei se vocês estão percebendo isso. Isso pode mudar a história de uma pessoa. Ela pode mudar o destino de uma pessoa. Uma simples palavra, uma simples imagem. Então, gente, a partir de hoje, claro que isso nós falamos no treinamento também, mas começa a perceber a linguagem que você utiliza no seu dia a dia. Essa linguagem, cria uma metáfora dessa imagem, dessa palavra, associado com uma imagem. De repente vem imagem que você não faz ideia, está te bloqueando para ter um determinado resultado, para conseguir um objetivo, seja um objetivo profissional, seja um objetivo de relacionamento. Existem pessoas em termos de relacionamento que ficam totalmente bloqueadas e às vezes não sabem por quê. Alguns anos atrás, uma pessoa veio fazer um curso comigo e ela, uma mulher, e falou para mim: nossa, eu tenho muita dificuldade, eu tenho um desafio muito grande de conseguir um relacionamento. E ela foi conversando comigo, me perguntando. Aí eu cheguei e perguntei para ela:
O que você pensa sobre os homens? Gente, quando ela começou a falar, daria para escrever um livro de tanta coisa negativa que ela falava. Nossa, que é isso, que é aquilo, é safado, sem vergonha, todo mundo que eu encontro me passa para trás. Agora imagina uma pessoa falando desse jeito, como que está as imagens na mente dela? É claro que ela somente vai atrair esse tipo de pessoa. Ah, pessoa safada, pessoa sem vergonha, só me passa para trás. Se ela tá falando essa linguagem, na hora eu percebi que é justamente essa imagem que está dentro da cabeça dela. E quando você tem uma imagem na sua mente, o que acontece, que muitos de nós já ouvimos falar, do poder da atração. A imagem está lá, enraizada, e a gente não faz ideia. E dentro do treinamento Conquistando Objetivos, nós vamos trabalhar justamente esses pontos, seja para o negativo quanto para o positivo. Aí eu cheguei e falei para ela o seguinte: a partir de hoje, começa a mentalizar coisas boas. Cria uma imagem de um bom companheiro, de uma pessoa fiel, carinhosa, religiosa, enfim. Ela até na época falou que ia escrever. Aí passou um tempo, ela passou um e-mail para mim falando sobre isso. Elogiando pelo que eu tinha falado, mas isso para mim não teve muita importância. Para mim, o mais interessante foi que ela conseguiu atingir o resultado que ela queria. E muitas vezes, gente, pessoas passam a vida inteira assim e nem percebem. Não percebem. Caramba, o recurso está lá, o recurso está enraizado, só que eu uso de uma maneira errada. Então, gente, a palavra difícil para mim, o que eu tive que fazer? Eu substituí. Para mim, no meu caso, por surgir essa imagem de um monte de porta fechada, para mim, eu tive que mudar. Eu comecei a usar a palavra desafiante. Eu vou fazer esse trabalho na empresa, ele é muito desafiante. Ou seja, é uma palavra mais proativa. Só que associado com a imagem, eu quero que vocês entendam isso. Associado com a palavra, você já associa uma imagem. Então eu vou fazer um trabalho na empresa. Às vezes eu estou na empresa, a pessoa está falando comigo para fazer um determinado trabalho, ou seja, uma palestra ou qualquer outra situação da minha vida, eu já começo a imaginar o resultado desejado. O que eu preciso fazer? Então vai ser desafiante aquela prova, mas eu vou me dedicar. Não significa que só eu pensando, uma coisa que é interessante falar também. Às vezes a pessoa fala: vou só programar, minha vida vai ficar maravilhosa. Não é somente programar, não é somente pensar, é entrar em ação também. Então o que significa o desafiante para mim? Existe esse trabalho que é desafiante, ou existe essa palestra que é desafiante. Eu vou me dedicar. Que recurso que eu preciso adquirir para resolver esse problema, esse trabalho. Eu vou fazer uma prova na faculdade, é muito desafiante. Se eu fizer só isso, ficar imaginando o resultado desejado, eu vou bem. E se eu não estudar, meu amigo, minha amiga, é óbvio, você vai tomar um 0. Então não adianta. Está tudo associado um com o outro. Ligação mental, ou seja, a programação subjetiva e a programação objetiva, elas precisam caminhar juntas. Que nem nessa situação. Eu vou fazer um trabalho na faculdade que ele é muito desafiante. Eu sei que é desafiante, só que eu já penso no resultado desejado. Eu conseguindo, eu fazendo esse trabalho da melhor maneira possível, tirando uma ótima nota. Mas já de imediato eu me pergunto, o que eu preciso fazer para conseguir atingir esse resultado desejado? O que eu preciso fazer? Ou seja, eu vou entrar em ação, eu vou estudar, eu vou me programar, vou me organizar, vou estudar 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, enfim, eu vou fazer algo. É por isso que nós falamos de realmente fazer as coisas acontecerem, mas fazer as coisas acontecerem associado com aquilo que eu programei na minha mente. Então, gente, a linguagem está associada diretamente com a nossa programação, aquilo que eu penso. Estamos na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento. Vamos falar um pouco agora sobre crenças. Eu vou ler um texto para vocês, curto, para a gente poder discorrer um pouco sobre esse assunto. Então vamos lá. O mundo em que vivemos é o mundo que escolhemos para viver, quer consciente ou inconscientemente.
Se escolhermos felicidade, é o que teremos. Se escolhermos miséria, assim será. A crença é o alicerce da excelência. Nossas crenças são abordagens específicas, organizáveis e coerentes da percepção. São as escolhas fundamentais que fazemos sobre como entender nossas vidas e assim como vivê-las. Assim, com elas que ligamos ou desligamos nosso cérebro. Assim, o primeiro passo em direção à excelência é encontrar as crenças que nos guiem em direção aos resultados que queremos. Então, gente, as crenças determinam os resultados que nós temos na nossa vida. E a partir do momento que eu traço objetivos e metas, eu programo mentalmente, eu penso assim, mentalmente, com o resultado desejado, eu começo a perceber o seguinte: quais crenças que eu tenho que vai fazer com que eu consiga atingir esses objetivos? Muitas vezes nós precisamos melhorar ou mudar nossas crenças. E crença, gente, não estou falando do sentido religioso, é daquilo que nós realmente pensamos. E crenças está também associado com o quê? Com imagens. E isso nós trabalhamos no treinamento, conquistando objetivos. Tem crenças que estão enraizadas no nosso subconsciente que a gente não faz nem ideia. As pessoas muitas vezes falam para mim que tem medo de altura, medo de falar em público. Eu mesmo. Hoje estou aqui falando na rádio, no estúdio. Se vocês me conhecessem algum tempo atrás, não iriam nem acreditar, porque eu venho trabalhando este processo de crenças para poder melhorar cada vez mais. Pessoas que falam que têm medo de dirigir. Então, quais são as imagens dessas crenças que estão na mente das pessoas? Muitas vezes a pessoa é esforçada, se dedica, você olha e fala, caramba, é uma pessoa que vai atrás daquilo que ela quer. Mas muitas vezes ela depois não consegue ou fica até se questionando, por que eu não consigo? Precisamos perceber quais são as crenças que estão enraizadas. E crença, gente, nada mais é do que imagens. Imagens e sensações que estão enraizadas no nosso cérebro, estão enraizadas no nosso subconsciente. Mudando e melhorando e percebendo, nós podemos fazer o que? Melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar os resultados. Estamos na rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento. E para vocês terem uma ideia, gente, eu vou falar rapidamente da experiência que eu tive naquela palestra na faculdade, quando eu comecei a fazer palestras e treinamentos. Comecei a fazer apresentações. Fui logo no início. Fui convidado para fazer uma palestra numa faculdade aqui em São Paulo. Interessante, eu fiz uma programação antes, que eu gostaria, mentalmente programei que eu gostaria de fazer uma palestra em uma faculdade para uma média de 300 a 400 pessoas. E passou praticamente um mês, uma pessoa me convidou para dar uma palestra. Interessante que quando você faz uma programação e o resultado começa a acontecer, você começa também a perceber isso. Então quando a pessoa falou, me convidou, veio o insight, veio aquele clique, opa, aquilo que você programou. Mas eu estava no início, eu nunca tinha falado para acho que no máximo 5 pessoas. Eu tinha que falar no microfone, numa faculdade com professores, instrutores assim de alta capacidade, para um grupo de estudantes assim de uma inteligência incrível, para 300 pessoas. O que eu tive que fazer? Primeiro, fui conhecer o lugar. É interessante, você chega num lugar e quando não tem ninguém, tudo bem, tem lá um monte de cadeira vazia, você entra, você olha, legal, vou fazer uma palestra. Mas depois que eu fui para casa, eu comecei a pensar, nossa, essa sala vai estar cheia no dia que eu for fazer a palestra aí de praticamente aí 1 hora. Aí comecei a suar frio praticamente. Falei, caramba, e agora? Mas era uma responsabilidade muito grande, mas eu enfrentei a situação. E o que eu fiz? Todo dia, na minha casa, eu ficava treinando como se eu já estivesse falando para eles. Eu criei um script interessante, que esse script eu gravei na minha mente como se fosse um texto, e eu fiquei treinando durante a semana inteira. Treinando mentalmente, ou seja, usando, gente, o recurso da visualização.
Fiquei treinando e chegou no dia, eu estava tão focado de tanto treinar que quando eu fui fazer a palestra, a imagem do texto que eu tinha feito estava praticamente na minha frente, na minha mente. Mas não é porque eu fiquei treinando, eu me programei, mentalizei o texto na minha frente. Então quando eu estava falando no público, era como se eu estivesse lendo o texto, ela estava na minha mente, como se fosse algo físico. Nós temos esse recurso para gravar informações, principalmente para estudar para uma prova, né? Num concurso, na faculdade, enfim, ou qualquer outra situação, seja uma apresentação de reunião ou para o cliente para vender algum produto, enfim, vários recursos que nós podemos utilizar. Mas eu estou falando isso, gente, não é porque a gente já trabalha nisso há algum tempo, é que nós temos esses recursos, já dispomos desse recurso para poder melhorar nossa qualidade de vida e nós não utilizamos. Então eu me programei também, com cada palavra que eu falava no auditório, as pessoas se concentravam cada vez mais. Impressionante, gente. Quando eu fiz a apresentação, as pessoas ficaram em silêncio. Tanto é que eu depois no meio da palestra eu falei, caramba, será que o pessoal está dormindo ou está me ouvindo? Tanto é que eu fiz uma brincadeira lá no meio da apresentação para perceber isso, mas eu percebi que cada palavra que eu falava as pessoas se concentravam mais. Então o que acontece, gente? Tudo parte da programação, que nem eu falei antes, da intenção, do motivo. Isso gera uma energia muito grande e os resultados começam a acontecer. E foi assim uma experiência maravilhosa. Então, gente, esses recursos fazem parte de nós. No treinamento Conquistando Objetivos, nós enfatizamos mais isso, tiramos mais dúvidas e praticamos também, não é somente falar. Nós passamos todos os recursos as ferramentas para as pessoas poderem colocar em prática. Estamos na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento. Então, gente, nós estamos aí concluindo este programa do treinamento Conquistando Objetivos. Para mim, novamente, é uma honra muito grande poder estar aqui e quero agradecer novamente você, ouvinte, por estar dispondo aí de um pouco do seu tempo para a gente. E vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail bento.carlos@uol.com.br ou se não através do Facebook, que é www.facebook.com/bctrainer2013, que é uma página que nós temos na internet onde colocamos as palestras, as datas de palestras, de cursos, seja cursos online, seja presencial, e sempre estamos diariamente colocando informações nesta página para as pessoas estarem acompanhando. Tudo bem? Então, gente, quero agradecer novamente a presença de todos vocês ouvintes. Estamos aqui diretamente da Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento. Muito obrigado. Felicidades a todos vocês. If I could reach higher, just for one moment touch the sky. From that one moment in my life, I'm gonna be stronger. Know that I've tried my very best, put my spirit to the test. If I could reach, some days are meant to be remembered. Those days we rise above the stars. So I'll go the distance this time, see more the higher I climb. That the more I believe
for one moment touch the sky. That one moment in my life, if I could reach, if I could reach higher, just for one moment touch the sky. From that one moment in my life, I'm gonna be so much stronger, yes I am. I'd put my spirit to the test if I could